Eu tô lendo um livro super interessante chamado Monstros, o que fazemos com boa arte de gente horrível, em tradução livre. E eu vou adorar trazer esse papo pra cá em algum momento, mas o livro tem me dado insights para além do assunto central. Um desses insights surgiu quando a autora cita o caso de Ana Mendieta, dando foco à arte da Ana, sim, mas principalmente na suposta monstruosidade do artista Carl André, ex-marido de Mendieta. Você conhece esse caso? Oi, eu sou a Mari e eu quero falar com você sobre como protesto e performance caminham juntos. Bora! A Ana Mendieta foi uma artista cubana que cresceu nos Estados Unidos. Ela foi levada para lá ainda criança durante a Revolução Cubana e isso fica bem evidente nas obras dela. Claro que com uma visão referente à época em que ela viveu e referente à compreensão de quem saiu de Cuba para os Estados Unidos naquela época também. Ela sempre trabalhou muito com a natureza, com o próprio corpo, com a própria silhueta, sombras, com elementos como terra, fogo, sangue, plantas. Ela era uma artista bem completa no quesito performance também e conseguia retratar a própria história e as próprias dores com impacto nas obras que ela criava. Nos anos 70, ela estava voando no quesito reconhecimento na produção de arte e em 85 ela morreu num sopro, caiu de uma janela. Dizem que foi um acidente, dizem que foi uma escolha, mas também dizem que foi o marido dela, o Carl André, que empurrou ela da janela. Durante uns anos até rolou uma investigação e um julgamento, mas ele foi absolvido por falta de provas. E, enfim, enquanto o nome dela foi sumindo, o dele foi crescendo. Em 19 de maio de 2014, em Nova York, teve uma exposição que apresentava uma retrospectiva do trabalho dele. E no dia da abertura da exposição, protestantes com faixas apareceram dizendo que gostariam que a Ana Mendieta estivesse viva. Eu lembro de ler no livro que a autora descreve um montão de mulheres deitadas no chão, chorando como crianças a morte de outra mulher. Como se as obras de arte expostas em homenagem ao Carl André fossem, na verdade, lápides de mulheres que, assim como a Mendieta, perderam o nome, a relevância, a importância e a vida, ao passo que os homens ao seu redor decolavam. E de alguma forma, esse protesto funcionou. O objetivo, claro, não era só intimidar a história do Carl André, mas manter viva a história da Ana Mendieta. Em 2017, teve outro protesto com o mesmo propósito. Os protestantes alegam terem sentido que a carreira de André foi protegida, enquanto a memória e a arte da Mendieta foram negligenciadas. E realmente, ela não devia ter sido esquecida. E parando pra pensar, o trabalho dela sempre falou disso, de ser esquecida, diminuída até desaparecer, o que torna a história da morte dela ainda mais poética, apesar de bem triste. Enfim, gente, devaneei por aqui. Um beijo.